Salve, salve, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, Metodologia Científica, e essa é a nossa segunda videoaula, que vai envolver os conteúdos das últimas 10 aulas lá do nosso ambiente virtual de aprendizagem, lá do nosso Educa. E aí eu intitulei essa aula Sociedade e o Conhecimento. Na primeira etapa dos nossos estudos, a gente refletiu um pouquinho sobre as questões metodológicas científicas, né, como é muito próprio da nossa disciplina, nesse processo de construir o conhecimento. E eu chamava a atenção de vocês, lá naquele primeiro momento, da necessidade de nós, enquanto acadêmicos, enquanto estudantes universitários, incorporarmos a ideia da ciência, mas eu enquanto construtor desta ciência. E vamos entender ciência de uma maneira bem simples, conhecimento, né? Esse lado intelectual, esse lado racional, nesse desenvolvimento, nesse progresso científico que nós tivemos principalmente nos últimos 100 anos, né? Nesse sentido, esse nosso encontro de hoje vai refletir a ciência, e aí vamos colocar o conhecimento, em um contexto social. Por que é tão importante nos dias de hoje, na sociedade atual, eu me colocar como construtor da ciência e não simplesmente como reprodutor da ciência? Vamos aos nossos slides. E eu começo o seguinte: a formação científica no ensino superior. Eu trago um autor muito conhecido, né, o Severino, e ele fala o seguinte: na universidade, a docência e a aprendizagem só serão significativas se forem sustentadas por uma atividade permanente de construção do conhecimento. Nós estamos num contexto universitário. A universidade, como qualquer outro nível de ensino, né, é uma escola, né? E a escola existe na sociedade ainda, né, na sociedade atual, né, como um espaço de permanência da construção humana, né, permanência daquilo que o ser humano foi construindo ao longo do tempo, dos conhecimentos que os seres humanos foram construindo ao longo do tempo. E é isso. Né? Então, quando tem uma matriz curricular, lá nós vamos estudar a língua portuguesa, né? No caso brasileiro, né? Nós vamos estudar a língua portuguesa, vamos estudar matemática, arte, geografia, história, né? Todos aqueles componentes curriculares que nada mais são, vão lá reproduzir, e aí esse reproduzir está entre aspas, aquilo que o homem historicamente já construiu. Né? Então, nós vamos lá estudar diferentes conhecimentos, diferentes conteúdos. E na universidade é a mesma coisa. Na educação superior, o processo é o mesmo. Mas aí é que eu chamo a atenção de vocês e eu trago isso para essa nossa videoaula. A universidade, e eu me colocando enquanto sujeito participante dela, né, enquanto acadêmico, eu não posso simplesmente vir aqui nesse atual contexto social e repetir aquilo que já foi construído, repetir aquilo que já foi produzido, repetir aquilo que já foi inventado. Os tempos atuais não são tempos de reprodução, né? São tempos de construção, de inovação, né? Alguns autores vão chamar de releituras, né? Mas esse aspecto simplesmente de reproduzir, que é o que está ficando já em desuso, está ficando, uma expressão que eu gosto muito, não está mais na moda. Então, enquanto acadêmicos, enquanto estudantes universitários, nós precisamos nos colocar numa postura de construtores, de produtores, e não simplesmente de reprodutores. Esse é o primeiro ponto desse nosso encontro. E aí eu coloco o seguinte, né? A função da universidade vai além, então, de uma formação profissional técnica e especializada. E tem o compromisso com o desenvolvimento do espírito investigativo, com a produção de novos conhecimentos. Deste modo, já é consensual a importância de um projeto pedagógico que atribua um papel relevante
a formação científica para a concretização de uma universidade crítica e criativa. É claro que vocês, nas diferentes áreas, né, os estudantes universitários, nas suas diferentes áreas do conhecimento, quando buscam os bancos universitários, quando buscam a universidade, estão preocupados com uma formação técnica. Isso é muito claro, né? Então é o estudante de engenharia, é o estudante do direito, é o estudante de enfermagem, é o estudante de ciências contábeis, de pedagogia, nas suas diferentes áreas. Todos eles estão preocupados com uma formação técnica, né? Então, de eu construir determinadas competências e determinadas habilidades, determinados procedimentos, que lá, futuramente, no meu exercício da profissão, eu vou colocar em prática. Joia! Bacana. Esse eu costumo dizer que é um dos lados da nossa formação. A formação técnica é um dos lados formativos que nós temos. Mas nós temos outras possibilidades. E hoje há um lado muito chamativo, né, cada vez mais emergente, que é esse lado político, é esse lado de eu me colocar enquanto cidadão. E aí a palavra cidadão, né, essa questão da cidadania, tem um peso muito forte. Né? Então, eu me colocar como cidadão, como construtor, efetivamente. O que é o cidadão? É aquela pessoa que participa, é aquela pessoa que está antenada, né? Que tem conhecimento das coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Na sua localidade, no seu município, estado, no seu país. Né? Então, daquele sujeito que efetivamente participa. E se é num processo de participação, eu preciso, obviamente, me colocar como um agente. Olha lá, ó. Eu sou um agente, eu não sou simplesmente um objeto. Né? Então eu sou um agente, eu sou um sujeito desse processo. Nesse sentido, eu preciso me colocar, horas, qual contribuição que eu estou dando? Será que eu só espero tudo do meu professor? O que eu estou fazendo para colaborar com aquele processo de ensino e de aprendizagem? Ou eu só fico simplesmente numa postura passiva, acomodada? O contexto acadêmico, científico hoje, cada vez mais exige um estudante ativo, proativo, né? Que busque, que problematize, que pense, que reflita, e que não simplesmente reproduza aquilo que estão nos manuais, estão nos livros, aquilo que o professor disse em sala de aula, aquilo que leu na internet, pesquisou nos seus diferentes artigos, mas aquela pessoa que efetivamente dê a sua contribuição. Esse é o sentido da ciência nos dias de hoje. Reprodução não está muito bacana, não. E nós vemos hoje um movimento muito forte de popularização da ciência, né? Volta aqui para mim, por favor. Se tempos atrás, nós tínhamos poucas pessoas que tinham acesso ao conhecimento científico, nos últimos anos, vamos colocar aí nas últimas 3 décadas principalmente, nas últimas 3 décadas, esse acesso, a acessibilidade ao conhecimento, a acessibilidade à ciência, deu um boom, né? Uma grande explosão. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão, uma brincadeirinha assim. Pense aí, você, na sua família, pensa gerações passadas, eles tiveram acesso ao conhecimento? Eles tiveram acesso a um saber mais metódico, mais organizado, mais crítico? Eles foram pessoas instruídas formalmente? Pega aí, pense no seu avô, pense na sua avó, pense no seu bisavô, na sua bisavó. Será que eles tiveram, inclusive, oportunidades de estudo? Será que o conhecimento científico era tão próximo como acontece hoje, nos dias atuais? Essa proximidade que nós temos com a ciência? Principalmente nas últimas 2, 3 décadas, a ciência se popularizou. Para alguns isso gera um incômodo. Mas como muitas pessoas podem ter acesso? Né? Porque alguns ainda pensam que o saber,
que o conhecimento tem que ficar na mão de poucos, né? Nós caminhamos numa perspectiva contrária. Conhecimento tem que ser acesso a todos. Todos podem e devem estudar. Todos podem e devem ser instruídos. Todos podem e devem ser qualificados. Todos podem e devem ser formados. Por quê? Simplesmente uma determinada parcela da população. Vamos lá para o slide, ó. Nós não podemos, acuados pelo medo de uma suposta invasão cultural, negar que as classes populares possam seguir para além de suas crenças e saberes do senso comum, até um conhecimento mais metódico, mais rigoroso, mais sistemático, como é o caso do conhecimento científico. Compreender a razão de ser das coisas, tendo delas uma visão mais profunda, não pode ser privilégio das elites. E na história educacional do nosso país, a gente não pode perder isso, né? Perder essa noção, perder essa visão. Conhecimento era voltado para muito poucos, para poucas pessoas, né? Ainda bem que nos últimos tempos, né, todos, grande maioria tem, quase que 100% tem oportunidade hoje de estudar. E é claro, vai ter um choque cultural em relação a isso? Sim, absolutamente normal, absolutamente comum, né? Então eu pegar aquilo que é do senso comum, aquilo que é de uma popularidade e aquilo que é de um saber mais rigoroso, mais crítico. E aí, dá para dialogar? Nós acreditamos que sim. E os tempos atuais, né, essa sociedade dita sociedade pós-moderna, uma sociedade contemporânea, tem 3 aspectos que marcam essa sociedade, né? E aí tem diferentes autores que vão qualificá-la, que vão adjetivá-la de determinadas formas, né? Então alguns vão falar uma sociedade da informação, sociedade do conhecimento, uma sociedade da aprendizagem. Independente da terminologia, né, dos conceitos que vão ser trabalhados para fazer essa definição, essa caracterização do mundo atual, o que é importante é nós pensarmos numa sociedade diferente de uma sociedade do passado, né? O mundo atual, e esse mundo, inclusive, científico, se apresenta de um modo diferente do passado, né? Se nós temos informação, se nós temos conhecimento, ou se nós vamos aprender diante deste contexto, vai depender, obviamente, do cenário onde eu estou, do ambiente onde eu estou, e também, de muitas das vezes, das nossas atitudes, né? Eu sempre gosto de provocar um pouquinho os estudantes e falo assim, poxa, não conseguiu ler um texto? Bacana! Você teve aí ao longo de uma semana, você não conseguiu reservar 1 hora para você fazer uma leitura daquilo que é importante para a sua formação? Mas será que também ao longo da semana você também não reservou 1 hora para você ficar em redes sociais, por exemplo? Qual é a diferença? O que seria mais importante? E eu não vou nem colocar que talvez aquele texto acadêmico seja mais importante para aquele aluno, para aquela pessoa. Não vou nem colocar isso. Mas é tão importante quanto, de repente, ficar em redes sociais, ficar publicizando suas imagens, seus afazeres, né? Por que não? Por que não conciliar? E eu coloco o seguinte, assim, não, então olha algumas características desse mundo atual. É um mundo desterritorializado, essa palavra é importantíssima para nós pensarmos o mundo contemporâneo. Se é um mundo desterritorializado, não existem barreiras, né, de tempo, de espaço, que as pessoas se comuniquem. Olha lá, gente, eu não sou um sujeito tocantinense. Eu não sou um sujeito palmense. Vou repetir, eu não sou um sujeito tocantinense apenas, eu não sou um sujeito palmense apenas, eu sou um sujeito do Brasil, eu sou um sujeito carioca, eu sou um sujeito paulista, eu sou um sujeito manauara, eu sou um sujeito gaúcho. Falar que hoje nós pertencemos simplesmente àquele quadrado onde eu estou pisando é muito pouco. Com essas questões de equipamentos que nós temos, né, tecnologia na palma das nossas mãos, falar que eu pertenço a um determinado lugar é muito pouco. Nós somos sujeitos do mundo. Nós navegamos quase que cotidianamente, ficamos quase que mais
mais que 10 horas. Há pesquisas hoje que indicam uma boa parte dos brasileiros que ficam mais de 10 horas conectados. Seja trabalhando, seja se divertindo, se entretendo, enfim. E falar que eu pertenço a um determinado lugar, que aquela é a minha cultura apenas? Não, a minha cultura é do mundo. Então, esse território hoje foi quebrado, os muros foram derrubados. Essa é uma característica importante da sociedade atual. E isso, é claro, vai influenciar e muito o meu comportamento de como se apresentar para o mundo como um estudante que está construindo efetivamente o seu conhecimento. Olha uma segunda característica que eu coloco. O fluxo de informações é intenso e em permanente mudança. Vocês já pararam para perceber, gente? Quantas informações que nós temos? Quantas informações? A gente liga lá coloca lá no site de notícias, e aí de repente você vai fazer uma outra coisinha, aí você bota lá para atualizar aquele site de notícias, as notícias que estão lá em manchete já foram mudadas. É muita coisa, é muita informação, é muito denso, a vida hoje é muito densa. Por isso que muitas pessoas entram em crise. Você aí, você tem quantos grupos no seu WhatsApp? Fala aí. Minimamente, você deve ter pelo menos uns 5, né? É o grupo da família lá ligado aos pais, é o grupo da família ligado às mães, é o grupo lá da turma, é o grupo daquela disciplina específica, é o grupo lá de oração da igreja, é o grupo lá do trabalho, é o grupo dos amigos lá do futebol. Já parou para pensar? Quanta coisa nos chega? E a gente precisa saber, né? Como que eu vou lidar com tudo isso? Mas esse fluxo de informação é contínuo, é permanente. O terceiro ponto que eu coloco aqui, o conhecimento é um recurso flexível, fluido, sempre em expansão e em mudança. Ora, se as informações estão em constante transformação, o conhecimento também. Se hoje nós temos uma verdade, talvez essa verdade seja diferente de tempo atrás, que já se transformou numa mentira. E talvez a verdade de hoje, até nos campos científicos, isso, né, no saber científico, talvez a verdade de hoje futuramente seja uma mentira, porque vai se mudando, né? Nós que principalmente estamos, né, eu vou colocar a minha área do saber, né, que permeio as ciências sociais aplicadas, permeio as ciências humanas, as verdades são múltiplas. O que é verdade hoje, talvez amanhã não seja mais. É preciso fazer uma reflexão, né? Revisitar aquela verdade e reconstruí-la. O último item, nós vivemos então uma nova era que oferece múltiplas possibilidades de aprender, em que o espaço físico da escola, tão proeminente em outras décadas, neste novo paradigma, deixa de ser o local exclusivo para a construção do conhecimento e a preparação da cidadania, né, para uma vida ativa. Esse último item aqui causa até arrepios em algumas pessoas, que falam assim, né? Nossa, como? Você está querendo dizer que a escola vai acabar, né? Que a escola não faz mais sentido nos dias de hoje? Não é isso. Mas eu não posso colocar todas as responsabilidades de uma formação cidadã em uma simplesmente instituição social. A escola é uma delas hoje. Mas vamos comparar, por exemplo, a importância que tem a mídia na formação, na constituição de um sujeito. Seja televisão, seja internet, né? Jornais, rádio. Será que isso não tem uma influência na constituição de uma pessoa, de quem eu sou? Será que eu também não sou fruto das novelas que eu vejo, dos filmes que eu assisto, dos telejornais, das informações que eu consumo, daquele site de notícias? Será que não? Atribuir à escola um peso quase que singular na formação de uma pessoa nos dias de hoje é impossível. Não dá. Talvez pode ter sido isso num passado até certo ponto recente. Nos tempos atuais isso não é mais cabível. Então, né? A característica marcante do atual cenário social é a de uma completa incerteza. Incerteza na economia, na política, na cultura e principalmente no rumo
nos rumos que a educação deverá tomar para que, de fato, possa atender às necessidades das pessoas que vivem numa sociedade em constante mudança e onde a informação se tornou seu bem supremo. Olha que interessante, né, gente? Parece que nos últimos tempos nós temos falado muito em crises, em incertezas, né? Não sabemos para onde vai, esse mundo atual está muito incerto, né? A vida futura é muito duvidosa, né? O futuro é muito incerto, já diria já o ditado popular. Talvez nos dias de hoje seja mais incerto ainda, né? Então nós temos muitas incertezas, né? Culturalmente falando, socialmente falando, economicamente falando, né? Para onde nós vamos? Para onde nós estamos caminhando? Mas há também uma incerteza na questão da própria educação, né? Hoje se coloca muito, se questiona muito, inclusive a validade, né? E aí me entendam, né, para não ter interpretações equivocadas. Do que serve hoje uma instrução? Né? Do que serve hoje uma qualificação profissional, onde o emprego está cada vez mais reduzido? É preciso também repensar isso, né? Se é para pensar a questão do conhecimento, de que vale esses conhecimentos de forma tão técnica? Por isso que eu falava, né? Esse é um dos lados, essa é uma das partes formativas nossas. De que vale esses conhecimentos tão técnicos se de repente lá na frente eu não vou conseguir trabalhar? E isso é um cenário que cada vez mais está, né, aberto a essa possibilidade. Então é preciso pensar a educação no sentido, opa, deixa eu ver isso aqui, né? O que eu estou precisando para mim? O que a sociedade está precisando? O que o mundo está precisando? E isso é uma questão importante nós pensarmos, né? Num contexto hoje tão individualista que nós temos, num contexto tão violento, tão conturbado, a educação também serve para formar pessoas, né? E pessoas, eu ia falar em princípios, né? Essas informações estão me ajudando em algo? Em ter um comportamento mais humano, mais social, mais respeitoso, mais dialógico com o outro? Nesse cenário, né, de tantas incertezas, desafios vêm, né? Inclusive para a nossa vida, e não é só uma vida profissional, né, mas uma vida, inclusive, uma vida cidadã, uma vida pessoal. O primeiro, garantiu que é uma democratização do acesso à informação. Então todo mundo tem direito a ser informado, né? Internet não deveria ser coisa cara, né? Internet deveria ser né? E hoje já há exemplos, inclusive, de cidades 100%, né? 100% conectadas, né? Você senta ali no banquinho da pracinha, lá você tem o seu sinal Wi-Fi, não precisa pagar por isso, né? Então é uma questão de cidadania, de informação, de formação daquelas pessoas. Há gestores políticos aí muito preocupados com isso, né? De você literalmente disponibilizar acesso à informação. Porque você disponibilizar internet é você disponibilizar, você prever uma condição daquelas pessoas mais informadas, mais educadas, mais atentas ao seu mundo, ao seu redor. Uma outra questão, transformar essa informação, conforme eu já falei, né, em conhecimento. E assim desenvolvemos o gosto por aprender ao longo da vida. É isso, né, gente? Talvez a minha opinião é muito suspeita enquanto professor, mas como é bom aprender coisas novas, saber coisas diferentes, né? Tenho certeza que a cada encontro de vocês, em cada aula que vocês tenham, né, nas suas diferentes disciplinas, nos seus diferentes componentes curriculares, quando a gente fica sabendo de algo novo, né, um procedimento, mesmo que de ordem técnica e coisa e tal, poxa, isso é gratificante. Então, se colocar como sujeito do processo é fundamental nos dias de hoje. Eu ser responsável pela minha formação. Eu me colocar como sujeito deste contexto. E não simplesmente lá como um objeto que só está recebendo. E nesse princípio, né, nessa questão de sujeito, o último ponto é muito importante, né? Tendo em conta valores como sejam solidariedade, respeito, diversidade, interação, colaboração, criatividade e, sobretudo, a nossa capacidade de ousar, de inventar, de inovar.
e ao mesmo tempo sermos capazes de avaliar os riscos dos nossos atos. Ser responsável, né, gente? Ter uma vida de responsabilidade. Responsabilidade pessoal, responsabilidade profissional, né? Mas trazer para si alguns elementos que hoje em dia estão fora de moda, né? Ser solidário nos dias de hoje é como se fosse ser idiota. O termo é pesado, mas é um pouco isso, né, que as pessoas pensam. Ah, eu vou ficar pensando no outro. Quando o outro tiver uma oportunidade, ele vai pisar em cima de mim. Não dá, né, gente? Chegamos num ponto que as pessoas não estão mais suportando isso. Né? A gente quer valores simples, inclusive, da vida. Solidariedade, respeito, né? Diversidade, nesse mundo tão plural que nós temos, né? As pessoas acham que todo mundo tem que pensar igual a mim. Dá um tempo, né, gente? Vamos dar um tempo que esses pensamentos tão conservadores, tão singulares. Vamos nos abrir para o mundo, né? Vamos aprender a dialogar com aqueles que pensam, inclusive, diferentes, que possuem outros valores, né? Uma coisa só para descontrair o nosso final, assim, eu sempre gosto de brincar, né? Eu tenho amigos flamenguistas, eu consigo suportá-los. Eu consigo suportá-los. Por que eu não vou conseguir conviver com aqueles que pensam diferente de mim? Né? O que seria lá do Flamengo se não existisse o Vasco? O que seria do Santos se não fosse o Corinthians? Então vamos aprender a conviver nesse cenário diverso, plural, né? É muito importante isso para os dias de hoje. E ter a capacidade, né, gente, de se reconhecer. Reconhecer a nossa importância diante de um contexto maior, de um contexto acadêmico de produção científica. Tá joia? Um abraço, até a próxima.